todos. A gente está começando aqui mais um CRC Cast e hoje a gente recebe a dupla Cristiano e Adriano da Yungo para a gente falar um pouco sobre inovação, tecnologia, toda essa transformação digital que o mercado vem passando. Então, obrigado por vocês aceitarem o nosso convite. Sejam bem-vindos. Palavras de vocês. Bom, para mim, estar no Rio de Janeiro é sempre uma honra. Sou paulista, né, com o coração carioca, né? O mercado do Rio de Janeiro é um segundo mercado onde a gente atrai mais clientes. Estamos aí na agenda de 2024 para o setor contábil. Caímos no setor contábil assim quase que puxados, né? E tem sido uma satisfação muito grande, porque eu vejo o setor muito antenado às mudanças, trabalhando para renovação, que é tudo que a gente faz, né? A gente apoia muito transformação digital, renovação, e as coisas acontecendo de maneira consciente, né? E dentro de uma perspectiva que a gente não só melhore os negócios, mas que a gente também possa participar da transformação do Brasil. Agradeço bastante aqui o espaço que ele tem nos dado e espero que seja um excelente bate-papo. E agradeço também a oportunidade de poder estar aqui hoje falando sobre contabilidade, sobre contador, né, contadores. Eu, dos meus 35 anos na área contábil, lá em São Paulo, né, durante 34 anos eu trabalhei numa empresa chamada Contimatic Fênix. 15 anos eu atuo com os contadores do Rio de Janeiro, né? Então, é um prazer estar aqui falando no CRC Cast. Por muito tempo, né? Pra gente começar, eu queria que vocês falassem um pouco sobre... esse ano, a gente entende que tecnologia, inovação tem que andar junto, né, com pensamento, tem que andar alinhado no pensamento dos contadores. Então a gente criou um evento novo, que é o Tech Day. E vocês hoje participaram lá do Tech Day. Queria que vocês falassem um pouco. E qual é a percepção de vocês desse momento que a gente está passando, né? Tanta coisa nova, inteligência artificial, um monte de... As pessoas, os contadores, né? Ficam com medo, ficam apreensivos, acham que eles estão muito atrás. Então, eu queria que vocês falassem como foi a participação de vocês hoje nesse evento, o que vocês acharam do evento e o que vocês pensam em relação a essa transformação que a gente está passando. O evento foi sensacional, né? A gente viu o ecossistema contábil presente, os escritórios contábeis lá, interessados realmente no assunto. Eu fiquei, ao invés de olhar o apresentador, eu fiquei de olho no olhar das pessoas que estavam lá. O que eu percebo, né? A grande diferença do processo de transformação digital não é um movimento novo, né? Isso vem acontecendo, né? Aquela marolinha. O ponto é que com a chegada da inteligência artificial no modelo do ChatGPT, vamos falar especificamente dessa ferramenta, em 22, dando a possibilidade da linguagem natural, ou seja, qualquer pessoa leiga, acessar o que era restrito a grandes tecnólogos, esse é o ponto da virada da coisa, né? Então, o que passou de uma marola virou um tsunami num curto espaço de tempo, né? Se você pegar a primeira versão, falando especificamente do ChatGPT, na sua primeira versão, se eu não me engano, ele tinha 1,5 bilhões de parâmetros. Na sequência, eles me lançam a versão 3 com 175 bilhões de parâmetros, fazendo das mais diversas análises na velocidade assim que nenhum cérebro humano consegue processar, nem próximo disso. E chega a versão 4 com mais de trilhões de parâmetros, né? Então, o ser humano ele tem uma tendência sempre a resistir às mudanças. A gente sempre tem medo do novo. Então você imagina esse cara que tem medo do novo, resiste, e no intervalo assim de 2 anos e meio, pega uma marolinha que se transforma num tsunami num curto espaço de tempo. O que eu vejo é o seguinte: está todo mundo interessado, mas todo mundo muito apreensivo em tomar decisões, né? Ao mesmo tempo que a velocidade que a tecnologia tem, né, exponenciado, a gente sempre pensa que está perdendo alguma coisa.
ou com um sentimento que eu tomo uma decisão, não sei se eu tomei certo, porque no dia seguinte aparece a nova. Então, as pessoas que têm me perguntado, Cris, o que que eu devo fazer? Primeiro, acalmar o coração, né? Porque e começar as coisas aos poucos, né? Então, muitas vezes, até dentro da minha própria empresa, as pessoas vêm me consultar, poxa, acha que eu sou o oráculo, né? A gente também falha, nós somos humanos. É, um dia de cada vez, né? Tranquilidade, né? Porque muitas vezes a gente quer fazer tudo e não consegue dar o primeiro passo, né? O Adriano, que falou que tem 35 anos no setor contábil, provavelmente você pegou uma época que era analógica, né? Até chegar esse momento da transformação digital. O que que você acha que mudou? Se foi a velocidade ou se foi a tecnologia? Em primeiro lugar, também parabenizar a estrutura do evento, muito boa, o Tech Day, os assuntos que foram abordados, e principalmente a área de expositores, porque no final de contas a gente está lá como uma vitrine, né? Sim. Então, também um espaço excelente para a gente poder demonstrar e falar do nosso produto. Acho que foi muito boa essa organização. E aí eu queria destacar, só antes da sua pergunta, um ponto também importante. Às vezes as pessoas falam assim, poxa, ainda mais agora a época de imposto de renda, falam assim, pô, eu não vou largar meu escritório, não vou lá no Tech Day. É justamente essa hora que você encontra os seus pares e conversa, troca ideia. E aí você acaba tendo, às vezes, justamente uma dúvida. Qual sistema comprar? O que eu vou fazer? Que eu vou, como é que me ajuda, né? Então é ali nesse momento que você está junto com seus pares que você consegue ter essa integração e falar sobre isso. E quanto à parte de tecnologia, você vê, em 1994, em São Paulo saiu a Guia Eletrônica. Você copiava o arquivo num disquete e levava no posto fiscal. Então era físico, né? Você não leva nem, não era nem e-mail. E quando surgiu a Guia Eletrônica, todo mundo ficou assim maluco. Falou assim, meu Deus, e agora? O que que eu faço? Como é que eu faço? Como é que eu gero esse negócio? Enfim, porque era uma novidade. E você vê, 1994. De 94 a 2000, em 6 anos, a estrutura de fiscalização eletrônica que o fisco colocou para os contribuintes foi um absurdo. Em 6 anos, eles fizeram 20 anos em 6. E ainda assim, o contador ficava maluco, falou, o que que eu vou fazer, como é que tal, isso aqui. Então, aí a necessidade até da fiscalização eletrônica puxou as empresas de software para criar ferramentas e soluções para melhorar o dia a dia do contador. Nesse momento, ele começou a perceber que ele precisava absorver tecnologia. Até então, ele não tinha, até para comprar um computador novo, né? Deixava o computador até o final, né? Era aqueles computadores montados, né? Ia lá na Santa Efigênia, montava o computador e estava lá. Então, ele não tinha essa questão de absorver tecnologia. A partir do momento que ele percebeu que o contribuinte estava sendo prejudicado com a fiscalização eletrônica, que a fiscalização deixou de ser por amostragem, passou a ser por documento a documento, e-mail digital. E aí surge em 2010 a nota fiscal eletrônica. Aí foi onde realmente, para você ter uma ideia, um ferro velho precisava emitir uma nota eletrônica. E eu lembro que eu estava aqui no Rio nessa época. Na época eu vendi muito para a indústria de sorvete, né, Nova Iguaçu, São Gonçalo. A gente corria, assim, tudo, era muito indústria de sorvete. E o pessoal do Ceará. Os chineses lá do Ceará, que eles precisavam pegar a carga, né? Que chegava aqui no porto, emitia a nota, fazia aquela guia de importação. E precisava de emitir a nota fiscal eletrônica. E eu me lembro que eu estava lá na Maré, na favela da Maré, num container, instalando lá a nota fiscal eletrônica, quando estava começando uma operação lá, eu falei, pô, peraí, vambora. Vambora, deixa eu terminar logo aqui o meu trabalho. Mas, ou seja, o que eu quero dizer é que essa questão da tecnologia, pela necessidade, muito pela necessidade de ajudar o próprio cliente, ele começou a entender que ele precisava de tecnologia. Só que agora é um outro momento. É a transformação digital. Essa transformação digital, ele entende que precisa, mas aí é onde ele tem medo. Ele não sabe o que fazer. Ele não tem uma orientação. E o Tech Day serve para isso, para orientar, para falar sobre o assunto. Inteligência artificial está aí, não tem jeito. Você está com o seu celular na mão, você fala, ok, Google, você pergunta uma coisa, ele já te responde. E aí você vai para o chat GPT, depois você vai para, enfim, qualquer inteligência comercial que tem no mercado e você acaba utilizando e você percebe, falou, pô, peraí, tá me dando retorno aqui, retorno ali. Agora, como usar isso dentro do meu negócio? É esse tipo de orientação que o contador precisa hoje. E Sim. essa questão, só que assim, não, lembrando
que a humanização ela é importante. Independente de tudo que você usa em termos de tecnologia, a pessoa tem que interpretar aquelas informações, interpretar aqueles dados, principalmente na área contábil. Eu não sei se vocês lembram, na pandemia, quando a gente volta lá em 2020, todo mundo dizia que a pandemia teve uma aceleração do processo tecnológico, né? Porque as pessoas precisaram, ou você Resolver. aprende isso aí, né? Principalmente os mais antigos que tinham aquela resistência, ou você vai ficar off, que você vai ficar em casa isolado aí, não vai comunicar com ninguém, não vai trabalhar, não vai fazer nada. Então teve ali um processo mais rápido. Mas lá na pandemia, já se dizia que nos próximos 5 anos após a pandemia, a gente ia ter um processo tecnológico muito mais acelerado, o maior dos últimos tempos. E o que eu percebo? Que não só na nossa profissão, em qualquer outra. Se você olhar, por exemplo, outro dia eu fiz uma pesquisa. Qual é a profissão regulamentada que mais vai ser impactada com a pandemia? Com a tecnologia. A medicina. Sim. E é verdade. Sim. E o médico vai dizer o quê? O que o médico vai dizer? Vai começar a dizer que a medicina vai acabar? Claro que não. É como a gente escuta às vezes. Por que eu estou fazendo esse paralelo? Porque às vezes, como a gente atua na contabilidade, as pessoas tendem a falar de contabilidade. Ah, a contabilidade vai acabar. A tecnologia agora é tudo robotizado. Agora... Eu não vejo assim. Eu queria a opinião de vocês. Por que eu não vejo assim? Porque o que eu penso? Serviço burocrático, repetitivo, a tecnologia já faz há muito tempo. Sim. E a gente potencializa isso. E o contador é um serviço intelectual. Totalmente intelectual, né? Então, quanto mais informação eu tenho, quanto mais tecnologia eu tenho, maior o nível e maior a perfeição que eu vou entregar ao meu trabalho. E mais tempo eu tenho para isso. E aí, o que está na moda agora? Inteligência artificial. Se você observar, se você souber utilizar a inteligência artificial e várias outras aplicações, elas te ajudam em qualquer coisa do teu dia a dia. Ainda mais no desenvolvimento da tua profissão, qualquer ela que seja. Na contabilidade especificamente, a inteligência artificial hoje você consegue analisar uma demonstração financeira contábil. Que foi exposta hoje nas palestras. Né? Você consegue. Só que o que eu penso? Que o mais positivo disso, hoje não é você saber entender, é saber fazer a melhor pergunta. Porque você que dá as variáveis para ela. Sim. Então, se você souber direcionar a inteligência artificial a seu favor, ela te entrega o que você quer. Só que você precisa saber direcionar ela. Então, o que eu penso? O profissional de contabilidade hoje, e qualquer outro profissional, ele tem que entender que nós temos ali uma geração nova, que já nasceu nesse mundo, já nasceu tecnológico. Então, para eles, nada foi diferente. Agora, para nós, que somos um pouco mais antigos, somos da outra geração, a gente transformou. Então, a gente tem esse medo, a gente tem essa insegurança, como é que vai ser. A gente tem a geração mais antiga ainda, eu não preciso disso, não, eu não quero saber, não quero ver. Só que a gente precisa. Se a gente quer trabalhar, se a gente quer interagir. Às vezes as pessoas tendem a falar assim, eu não quero saber de tecnologia, de inteligência artificial, porque eu estou aposentando. Mas para o mundo, para a sociedade de hoje, você precisa. Não tem como. A tecnologia ela já não é apartada da vida, ela faz parte da vida. Né? Então é isso que as pessoas precisam que essa ficha caia, que ela não é algo apartado, ela faz parte. A gente convive com a tecnologia o tempo inteiro. Tem pensadores que estudam bastante essa história de inteligência artificial, que eles dizem que até quando essa ficha cair para os mais velhos, que eles terão mais facilidades de lidar, principalmente com a inteligência artificial baseada na linguagem natural, até pela extensão vocabular, né? A gente sempre tem esses conflitos de gerações, né? Então, alguns sábios aí dizem que as pessoas até mais jovens, apesar de elas serem são nativos digitais, nós tivemos um hiato aí de uma geração, principalmente dos millennials, que pararam de ler, né? Então, a extensão vocabular, essa questão do etarismo, então tem muitas empresas que já começam a olhar os 50 a mais até para suas operações,
pela capacidade da extensão vocabulária de fazer exatamente o que você disse, de fazer boas perguntas, né? Como aconteceu tudo muito rápido, né? O Adriano citou um ponto aqui que foi a velocidade, ainda está muita gente, né, com um olhar um pouco, né? A gente tem receios, né? O ser humano tem, é natural, né? Justamente por isso que eu fui hoje no evento, para não observar o expositor, olhar o espectador, né? E eu vi que em todos os eventos que eu vou, isso é igual. Agora, eu tenho uma frase que eu uso assim: resistir é praticamente desistir, né? Então a gente não tem muita opção, né? Você falou da medicina, né? Minha esposa é médica, né? Ela vem trabalhando a alta especialização, porque realmente, né, a medicina, não é pejorativo, mas a medicina mais simples, de coisas menos complexas, ela vai ser afetada, né? Existem alguns estudos que dizem que a inteligência artificial nos próximos, até 2030, deve tirar 85 milhões de postos de trabalho, né? Esse é um olhar pessimista desse assunto. Mas existe um olhar otimista, porque, segundo esses mesmos especialistas, serão criadas 92 milhões de novas atividades de emprego. Então, assim, aí cabe muito. De novo, cai para o humano decidir, né? Onde você vai estar nessa história, né? Em olhar no copo vazio de 85 milhões de postos de trabalho que serão vão acabar, literalmente acabar, ou está inserido nos 92 milhões. Então, acho que tem um processo de educação aí, viu, Rafael? Né? Então, independente de ensinar as pessoas que é relevante, olha, é assim que se manipula, que se faz, existem essas possibilidades. Mas existe um processo que antecede isso, para tirar esse olhar assustado, que é o processo de educação. É isso que eu acredito. Precisamos educar não só o setor contábil, mas a população, seja do Brasil ou do mundo, né, para que elas se sintam relevantes nesse novo momento de mundo. Você sabe que tem um detalhe importante, também você dizia, a profissão vai acabar, né? Realmente nunca vai acabar. Primeiro que o contador tem 43 atribuições que só um contador pode fazer, né? Às vezes o pessoal fala assim, não, o contador é só aquele cara que vai gerar os impostos, aquilo ali. Não, não é isso. Ele pode ser perito, ele pode ser, enfim, uma série de coisas. Mas o que acontece é o seguinte, durante 9 anos, de 2010 a 2019, o contador ele ficou muito preocupado no ambiente de trabalho, com multa, com as obrigações acessórias, ou seja, com toda aquela parafernália que foi criada pelo governo. Então ele ficou muito tempo ali, por quê? Porque as multas eram muito altas, ainda são, né, muito altas. Então naquele momento tudo era novo, então ele acabou se envolvendo nos problemas do dia a dia dentro do escritório e acabou deixando de fazer e pedindo tecnologia para melhorar esse dia a dia para o seu fornecedor de sistemas contábeis, Minimizar seus riscos também. minimizar o risco. Então o que, que aconteceu? Ele deixou de usar a parte técnica, deixou de analisar um balanço, deixou de fazer a parte técnica, que é o que ele estudou para fazer, ele deixou de fazer. Por quê? Porque justamente ele estava envolvido nesses problemas do dia a dia. Agora, nesse momento, é justamente o momento dessas ferramentas autônomas, dessa inteligência artificial, de tudo isso que está surgindo, alguém vai ter que interpretar aquelas informações para o cliente. E aí volta, então, a questão técnica, de ele sentar, ou seja, ele vai ter a sua operação mais enxuta, uma diminuição de custo operacional, vai ter um aumento de lucratividade, onde ele vai poder parar, respirar e sentar com o cliente dele e interpretar aquelas informações. Ajudar o cliente dele a ser. Eu tive recentemente vendo uma pesquisa do Sebrae, 80% de 6 mil empresas no Brasil inteiro, 80% das perguntas, de uma pergunta que foi feita pelos empresários é o seguinte: você gostaria do seu contador mais perto de você no dia a dia? 80% responderam que sim. E 93% gostaria que o contador recomendasse mais a ele no dia a dia. Ou seja, o contador acabou se afastando dos clientes porque ele estava com esses problemas realmente das obrigações acessórias. Hoje, com a inteligência artificial, com a tecnologia, com softwares autônomos, que tem vários hoje, você acaba tirando esse peso das costas e, de novo, volta a fazer o que fazia lá atrás. Sentar com o seu cliente, orientar seu cliente, falar, analisar um balanço, analisar uma demonstração financeira, falar, olha, o seu gargalo está aqui, seu ralo está aqui. Bom, pega aqui seu estoque, você está com mercadoria parada, faz uma promoção, gira para virar capital de giro. Quando que o contador estava fazendo isso? Não estava. Esses últimos 9 anos realmente teve esse problema. Então é muito importante a tecnologia que vai trazer
a parte técnica de volta, né? Exatamente. A tecnologia, para mim, ela é aliada. Ela te dá o que você tem de mais valor, que é tempo. Tempo para olhar para o teu cliente. E aí, eu tava, hoje de manhã, quando eu acordei, eu vi um post do Cristiano que eu repostei. Eu sempre digo isso. Desde a pandemia eu falo. A gente, o teu post dizia assim, em terra de robô, quem tem coração Errei. é rei. E eu concordo demais. Eu sempre dizia, eu sempre falo isso. Em era de tecnologia, o diferencial é a humanização. O diferencial é humanizar. Porque as pessoas, elas gostam de atenção. As pessoas gostam de ser bem atendidas. As pessoas gostam de ter alguém ouvindo ela. Não um robô. O robô jamais vai substituir isso. Sim. Jamais. Se você vai conversar com o robô, tudo bem, você está conversando com o robô. Mas se eu vou num escritório de contabilidade, numa empresa de contabilidade, que eu busco consultoria, eu quero mandar e receber. Mandar e receber. E não ficar esperando digitar, ter que ler. Não, eu quero interagir, eu quero uma conversa e uma consultoria dinâmica. Tempo real. Em tempo real. E alguém que seja igual a mim, alguém que tenha um conhecimento através de estudo, de experiência, de vivência, que tem além disso tudo, que eu acho que no mundo empresarial, às vezes, se você parar para conversar com o contador, todo mundo vai falar assim, não, às vezes eu sou psicólogo lá do meu cliente, às vezes, mas por quê? Porque quando você vai vivendo a experiência de ter uma empresa de contabilidade, você vai vivenciando o mundo, você vai adquirindo o que também? Sabedoria. E sabedoria ligada a negócios. Então o teu cliente quer aquilo. Ele não quer só chegar aqui e falar, pô, cara, você deu prejuízo. Não. Ele quer saber o que eu tenho que fazer para melhorar. Mas ele quer bater papo. Ele Sim. quer falar do futebol de ontem. Ele quer falar da família dele. Ele quer falar quais são os planos dele. Ele quer fazer um planejamento estratégico junto contigo, perguntar a tua opinião. Ele quer saber como ele contrata melhor. Ele quer reduzir custo. E tudo isso o contador faz. Exato. Como você falou, são 40 aí? 3 atribuições. 43, depois eu quero que você mande pra mim. Porque eu todo dia anoto uma nova. Né? Todo dia, agora 43 eu acho que eu não tenho esse número. Eu devo ter umas 30 e poucas, mas 43 eu quero esse número. Mas você sabe, Rafael, de novo a gente volta num processo de educação, que foi juntar um pouquinho do que o Adriano falou. Nós, até em função da pandemia, nós fomos evangelizados, assim, de maneira indireta ou diretamente, a achar que o mundo tudo no mundo pode ser resolvido através de uma comunicação assíncrona, né? O vício que todos nós temos, né? Não tem jeito. Eu luto muito com isso. Com sistemas de mensagem, que foi o exemplo que você está dando, muitas pessoas se isolaram realmente desse contato humano. Então, inclusive até nas palestras que eu dou para falar de transformação digital, né? Óbvio que o robô vai acelerar, vai ser um aliado nessa nova era. Mas a grande capacidade do ser humano e o que nos diferencia dos robôs é justamente a capacidade de transmitir e interpretar sentimentos. Então, tudo que você falou aí, né, de sentar, observar, usar a técnica, o conhecimento da contabilidade, ele está atrelado a uma comunicação que às vezes ela é verbal e às vezes também ela é não verbal, de entender os sentimentos do outro. Eu acho que isso, no processo de educação das pessoas, a gente precisa bater bastante nessa tecla. Porque as pessoas estão achando que vão mandar um e-mail, vão mandar uma mensagem por texto e tudo do outro lado vai se resolver e todo mundo vai sair bem, com saúde mental legal, com dinheiro no bolso, com os negócios crescendo. Eu não acredito nisso. Né? Eu sempre fui, não sei se até de ter vivido na era analógica, né? Eu completei 50 anos esse ano, então eu peguei a vida pré-informática, a vida da informática, a vida da chegada da internet, a vida da chegada das redes sociais, que é um fenômeno dos últimos 10 anos, e pandemia, explosão do mundo assíncrono. Então tem muita gente condicionada a achar que... Tem muitas vezes que você precisa encontrar seu cliente. Eu sempre falo, existem 3 formas de tempo real, que a gente falou aqui, de encontros. Um encontro como esse, onde a gente troca ideias, né? Tem trocas sempre de alguma maneira, quando você encontra alguém, você aprende alguma coisa. Você tem a possibilidade do agendamento de uma videochamada, que também é em tempo real. A tecnologia
possibilitando eu não estar presente aqui no Rio e poder ter uma conversa com o Rafael sobre algum assunto. Ou aquela que não necessita de agendamento. Poxa, isso aqui tá estranho, eu vou pegar o telefone e vou ligar. E as pessoas estão se afastando disso, né? Então, nesse processo de educação para essa nova era, eu acho que, assim, muitas coisas o robô e a inteligência artificial vai nos ajudar a potencializar e nos dar mais tempo. Agora, tem uma coisa que é insubstituível, que é a capacidade do ser humano de empatia, de entendimento, de entender sentimentos, né? E de poder, inclusive, dentro desse Brasil que a gente está vivendo, de tomar decisões moralmente aceitas. Porque a gente não pode esquecer que os robôs e a inteligência artificial são produtos criados e desenvolvidos por humanos. Então a moral é um negócio que é importante também, porque se quem programou o robô não tem moral, esse robô não vai ter moral. Então a gente precisa bater na tecla da educação. Acredito muito nisso. Então eu sou defensor disso. Então quem em terra de robô, quem tem um coração é rei, eu vou repetir em todos os eventos que eu estiver. Você quer ver uma coisa que você falou? E é meio louco. A gente brinca que você recebeu uma ligação hoje é declaração de amor, né? A pessoa te ligar. Mas pra mim, eu acredito que a ligação ela é muito mais eficaz e muito mais breve. Às vezes eu vejo, eu tiro, não vou nem trazer pro trabalho, vou trazer pra minha casa. Que fica lá uma pessoa digitando. Eu tô conversando com o Cristiano aqui, eu vou ficar 30 minutos digitando e ele digitando no dedinho aqui no celular, digitando. Algo que se eu ligasse para ele com 1 minuto eu resolvia. Por quê? Porque às vezes num programa de mensagem ali no WhatsApp, como você não tem entonação, você não tá falando, você não tá ouvindo, você não tá vendo, às vezes a pessoa até escreve alguma coisa que ela é mal interpretada. Parece grosso, parece que você tá cortando. E quando não, às vezes é muito mais fácil. Você pegar o telefone, não, vou te ligar aí. Ligou e resolve. As pessoas, às vezes, outro dia, eu recebi um áudio de 12 minutos. Um podcast, né? Cara, 12. Eu falei, o que leva uma pessoa a te mandar um áudio? Não é mais fácil ela me ligar? Isso. 12 minutos. E aí você vê que 12 minutos de áudio, o cara vai se perdendo. Aí ele mesmo se perde. Não lembro mais o que ele Não lembra? Aí, cara, eu falo, pô, me desculpa, me liga, cara. Como é que você quer que eu pare pra escutar um áudio? Você bota, tem o 2x, mas tem gente que mesmo com 2x fica ali devagar. né? Tem que ter o 5x, não é? E eu falo, cara, não é possível. Por que o cara não te liga? Porque ele não tem o hábito de ligar, cara. E a ligação resolve problema. E esse é um reflexo ainda da pandemia. Né? Exatamente. As pessoas se isolaram, né? Você tem muitas pessoas... questão da saúde mental, né? Mudando um pouquinho do assunto aqui. É um problema da nossa geração aqui no mundo. As pessoas querem se isolar, não querem conversar nesse mundo de tanto ruído, mas é inevitável, né? Agora, a tecnologia está aí para isso. Porque existe uma coisa que corre em paralelo. O Brasil é o país da fraude. Então, o canal telefônico, hoje ele é visto de uma maneira muito ruim. Então, quando toca um telefone desconhecido, você já imagina que ou é alguém dentro da cadeia te fazendo uma ligação para tentar aplicar um golpe, ou mesmo um golpista que não está na cadeia, mas tentando te usurpar de alguma maneira, ou uma venda de algo que você não pediu e você está com as atribuições do dia a dia. A Anatel tem se movimentado nesse sentido. Nós participamos de um grupo até para falar um pouco da minha área, o Brasil tem cerca de 1.500 operadores de telefonia fixa. Em geral, as pessoas não conhecem nem 5. E sempre, quando lembram das concessionárias, foram que participaram do leilão das teles em 98, nesse nosso passado recente, mas são 1.500. Né? Apesar de existirem regras claras de como elas devem operar, não significa que todas respeitam essas regras. A fraude telefônica não deveria existir, porque a Anatel deveria saber quem originou isso na rede de telefonia no Brasil. E muitas vezes a gente não consegue mapear porque nem todo mundo respeita as regras estabelecidas. Pois bem, esse ano ainda vai ser implementada nas redes de telefonia um protocolo chamado Steer Shaken. Vão tirar a terminologia de lado.
As operadoras que aderirem a esse hall de operadoras que vão implementar essa tecnologia vão compartilhar os dados de assinante com uma entidade de Brasília. Então, quando você receber uma ligação no seu telefone, as operadoras que participarem desse grupo vão autenticar os dados de usuário na ponta A e você, mesmo que não tenha essa pessoa na agenda, vai aparecer o logotipo falando do mundo corporativo, por exemplo. Se o meu escritório ligar para você e você não tiver o nosso telefone, vai aparecer o logo do meu escritório ainda com um campo alfanumérico. Se for uma campanha, eu posso dizer, departamento fiscal, departamento... Então, muito provavelmente, com a implementação do Steer Shaken, com a autenticação dos usuários na rede de telefonia, as fraudes devem cair e a gente acredita que o canal de telefone volta a ter relevância. Poxa, olha aqui, eu não tinha o telefone da escola do meu filho, toca lá o nome da escola do meu filho, eu vou atender na hora. Sem dúvida. Né? Me liga lá, põe plano de saúde, né? Sei lá, Bradesco, Seguro. Eu vou atender na hora se for do meu interesse. Então tem muito a ver com as fraudes também, tá? Mas o canal telefônico, como eu disse, diferente da videochamada ou do encontro presencial, ele é o canal de urgência, né? Então, assim, nós lá na estatística lá dos nossos clientes que são assinantes do nosso serviço, a gente vê todas as vezes que a gente roda a pesquisa, ele fala, não, eu mantenho o canal telefônico ativo, porque todas as vezes que o meu telefone, óbvio, toca muito menos do que tocava no passado. Isso, né? Todo mundo sabe bem disso. Mas quando o telefone toca na minha empresa, ou é alguém querendo comprar, ou é um cliente que no canal digital ele não foi atendido. Então você precisa manter o canal telefônico na sua empresa funcionando. Você falou de fraude. Eu acho que eu recebo por dia 50 ligações de um número que começa com 92 e que eu bloqueio ele porque alguém que pegou meu cadastro... Olha como é louco. A minha esposa, ela é pensionista. O pai dela era militar. Então eles pegaram no cadastro dela o meu telefone, não sei como, e eles me ligam todos os dias, várias vezes por dia, para me oferecer crédito. 92. E eu digo, olha, esse número não é dela, não me liga mais. E bloqueio. Só que eles têm números inesgotáveis, cara. Sim. Eu não sei o que acontece, porque eu bloqueio 50 números por dia. E eles me ligam 50 vezes de números diferentes. Começa com o mesmo número, mas são 50 ligações no mínimo. Todo dia meu telefone toca várias vezes. E a Anatel pesa a mão, ela aplica multas. Acontece como é que funciona a coisa? Por exemplo, eu tenho o meu número telefônico, a Iungo como operadora, ela tem uma faixa numérica. Se alguém que é de uma outra operadora porta esse número para a nossa base, esse número agora pertence à rede da Iungo. O problema é que desse hall de 1.500... Falar isso, vai ter gente querendo me bater no meio dessas 1.500. Elas deixam brechas de configurações nessas redes. Então, algumas operadoras conseguem usar, por exemplo, números da minha rede na rede deles. Eles emulam números de redes de terceiros. E é por isso que nunca a Anatel consegue traquear exatamente de onde vem. Com a autenticação, e aí acabou. Né? Porque para operar na rede de telefonia, você vai ter que estar numa base, toda ligação que você fizer, nós vamos falar assim, quem está ligando é o Rafael, legal, para a ponta B, e vai ter um registro em Brasília, que assim, aí não tem mais o que acontecer. Né? Aí provavelmente a gente volta. Esse ano explodiu as fraudes no Brasil. Eu acho que sempre tem uma questão macroeconômica, né? Até falando de outros assuntos, hoje a gente estava falando lá no Tech Day, o pessoal pergunta, por que eu deveria migrar para o seu serviço? Primeiro porque o Brasil é o país com o maior índice de roubos de cabos telefônicos, né? Tem muitas empresas aí que ficam fora do ar até 60 dias por causa de roubo de cabo. Então nós temos uma questão macroeconômica que impacta nesses assuntos, né, em se tratando de fraudes. Cabos telefônicos são roubados, pessoas emulam fraudes em redes telefônicas. Nós até seguramos um pouco a venda de 0800 do nosso serviço, porque existiam empresas contratando serviços com CNPJs com nomes de terceiros para contratar 0800, se dizendo ser da agência do Banco do Brasil. Muito provavelmente você já deve ter recebido SMS falando que você acabou de passar o cartão, aí tem um 0800 lá, você liga, cai numa central clandestina, mas a Anatel tem pesado a mão. Então, com essas mudanças esse ano, a gente acredita bastante que o canal telefônico, assim como é nos Estados Unidos, né? Estava conversando aqui fora antes de entrar, de alguns fenômenos engraçados, né? Os Estados Unidos não é muito adepto ao WhatsApp como é no Brasil. Né? Os Estados Unidos usa muito o canal telefônico principalmente no ambiente corporativo, porque é o país da fé, né? Então, aí a tecnologia nos ajuda, né? Com a fé no canal telefônico,
muito provavelmente a gente consiga melhorar esse ambiente aí. Mas a gente tem também o ônus e o bônus, né? Porque realmente a tecnologia ajuda bastante, e acaba trazendo essa questão da fraude, essa questão de as pessoas usarem a tecnologia de maneira errada. Por outro lado, você acaba, com os problemas, melhorando esses processos, principalmente de regulamentação. Aliás, nós estamos também passando por um processo de regulamentação, leis que ainda vão surgir para melhorar ainda mais esse processo. A gente fala do LGPD, mas ainda está tendo vazamento de dados. Né? Muito. Tá ainda não estão sendo aplicadas as multas. Exatamente. Né? Então não está sendo porque assim, não terminaram, na verdade, o processo da LGPD, ou seja, a comissão que vai ficar lá em Brasília, quem vai cuidar, não terminaram. Então tem que terminar esse processo. E tem que começar a multar. A questão da lei da internet também tem que melhorar mais ainda. Porque tem muita gente usando de maneira errada. Mas isso, por outro lado, acaba afunilando, vai chegar um momento que a gente vai estar numa estrada correta, onde todo mundo vai estar utilizando aquela tecnologia e vai entender que não vai ter problema. Mas é um ônus e um bônus. Isso não tem dúvida nenhuma. Agora, por isso que eu digo, Aldous Huxley, ele fala uma frase: conhecimento não é aquilo que você sabe, mas o que você faz com aquilo que sabe. Então a gente tem que usar o conhecimento de maneira correta, na melhor maneira possível, para a gente conseguir isso em todas as profissões, e principalmente para o contador. Conhecimento. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Você falou em LGPD, falou de regulamentação. Eu acompanho um monte de canal de inteligência artificial. E não existe, acho que, nenhum dia que não saia uma aplicação nova para alguma coisa. Todo dia se lança uma aplicação nova para alguma coisa, com inteligência artificial. Vocês acham que a inteligência artificial ela precisa ser controlada, precisa ser regulamentada? Por conta de pessoas... Você imagina, vou dar um exemplo. Hoje você consegue fazer, a partir de um vídeo que você gravou, consigo mandar um áudio ali, ou escrever um texto e botar você falando aquele texto ali, replicando aquele áudio. Então você imagina, aquelas pessoas, falando de fraude, a inteligência artificial, para fraude, ela vai ser muito mais efetiva. Sim. Principalmente com os antigos. Então, baseado nisso também, vocês acham que vai precisar regulamentar isso lá na frente? Eu vou dizer uma coisa. Todas as tentativas mundiais de regular a tecnologia deram errado. A minha questão é não deixar a internet a terra de ninguém. Né? A gente precisa, de alguma maneira, nós tivemos o marco civil da internet, de alguma maneira identificar o usuário que acessa a internet e usa a ferramenta. Porque toda vez que você tenta podar a tecnologia pela ferramenta, né, pela regulamentação, tentar impedir, dá errado. Então eu acho que nós precisamos encontrar uma maneira de todo mundo que se loga na internet responder pelo que se faz. Tá? Então quem conecta na internet tem que ser identificado e responder pelo que se faz. Eu acho que é muito mais, as fraudes ocorrem muito mais por ser terra de ninguém do que propriamente dito pela tecnologia. Nós tivemos aqui, acho que tem um mês e pouco, né, lá o Mark Zuckerberg sendo sabatinado lá no Senado americano. Não sei se você viu isso daí, por causa dos casos de pedofilia. Falou que eles tentam ao máximo, né, saber quem criou as contas. Eu acho que em todas as redes sociais, qualquer acesso à internet, a gente tem que ser autenticado, tem que ter certificação para acessar a internet. É só assim que a gente consegue... Porque a questão não é a tecnologia, né? A questão não é o carro. É o cara que, né, tomou todas e pegou alguém, né? A questão até não é a arma, né? Se a gente voltar muito atrás, né? Embora eu seja anti-arma, mas enfim, o cara tem o direito de ter a arma dele, né? Mas ele pode fazer um clube de tiro e tal, mas e o cara que anda com a arma na cintura e dá um tiro em alguém? Então, não é a ferramenta ou a tecnologia que é a moral. E nós falamos disso aqui hoje, né? Então, a questão de nós trabalharmos a educação, a empatia, é que eu acho que a educação traz uma moral que melhora o mundo. Agora, como nunca ninguém toma uma atitude antes de tomar a punição, na minha visão, nós deveríamos tornar a internet não essa terra de ninguém. E não, eu sou contra a regulamentação de tecnologia, porque a gente ceifa o avanço. Né? É que tem um ponto a mais aí também. Essa questão, principalmente, nós estamos aí na iminência das eleições. Você pega um vídeo com o candidato falando aquilo que ele não falou, é uma ferramenta que faz aquilo. Então, toda ferramenta você tem que se cadastrar. Você tem que se cadastrar, colocar lá. Então, eu acho que a regulamentação para a inteligência artificial, acho que não. Porém, a identificação. A identificação, ele tem que se cadastrar e tem que ter alguma marca d'água, alguma coisa que foi aquela pessoa que fez.
Esse não. E aí nós entramos numa esfera muito maior, né? Assim, a gente sabe que existe uma briga das Big Techs com as regulamentações locais, né? Nós como operador de telefonia no Brasil é setor regulado, tá, Rafael? Bom, sabe isso? A Anatel, para ter uma licença, eu submeto um projeto, a gente assina, tem CREA, né? Todos os equipamentos que a gente tem na nossa rede tem que ser regulamentados. Se a Anatel falou, quero te fiscalizar, eu tenho que dizer onde eu tenho a minha infraestrutura técnica. Se porventura tiver algum processo na justiça, seja Polícia Federal, Polícia Civil, se ela me intimar, eu sou obrigado a abrir dados de usuário, a gente é regulamentado. Então existe uma briga muito grande das Big Techs, né, com os governos locais, né, porque cada governo opera de uma maneira, cada país tem sua lei, né, então quando você cita a LGPD e tudo mais, né, essa é uma briga que a gente não sabe onde vai parar, né. A gente vê as notícias o tempo inteiro ainda do Supremo, enfim, né? A gente tem mania de politizar as coisas, mas a gente precisa deixar a politização de lado e ver realmente que avanços que a gente quer ter. Qualquer empresa dentro do Brasil, para operar, ela precisa recolher impostos, ela precisa olhar se o mercado dela é regulado, né? Assinar, ter algum responsável. O problema é exatamente esse quando a gente fala da internet. Tá todo mundo acessando aí, seja de onde, publicando, não só para o Brasil, para o mundo, e não há lastro de quem está originando a causa, né? Então acho que essa é a questão, né? Exatamente, eu concordo. Mas assim, ainda que você identifique, eu acredito que o processo evolutivo tecnológico vão surgir novos crimes, Sim. novos tipos penais aí que não existem ainda na legislação. Sim. E isso precisa ser inserido. exatamente. Só que É que existe uma coisa filosófica aí, né, Rafael? A gente só consegue solução quando sabe qual é o problema, né? Então não tem jeito, assim, isso é uma lógica, um princípio da lógica, assim, a solução sempre vem depois do problema, né? Então, assim, por isso que eu sou contra. Assim, se você ceifa a tecnologia, a gente não recebe os avanços. E aí, quando, na encruzilhada de problemas e incidentes, aí você tem que encontrar caminhos para trazer a solução para aquele problema que não existia, né? E quando a gente está falando de tecnologia, mas a gente também fala de comunicação. O que a gente está fazendo aqui Sim. é um meio de comunicação. E aí você fala de regular, né? Normatizar a tecnologia, a pergunta que eu fiz. E a comunicação? Vocês acham que precisa ser regulada e regrada ou não? Eu sou a favor da liberdade de expressão, né? Desde que não fure os princípios. E aí os princípios que é a questão, né? Quando você tira a possibilidade da pessoa ter voz, você acaba com o ser humano. Inclusive a nossa bandeira, a bandeira da nossa empresa, a gente não fala de produto em nenhum lugar onde a gente vai falar de tecnologia, a gente sempre fala do poder da voz, né? Então a nossa bandeira, inclusive, é o poder da voz. Acho que todo mundo tem o direito da voz. Agora, né? Se essa voz, né, o fruto dessa voz provocou algum impacto na sociedade, aí nós estamos falando do impacto causado. Agora, por princípio, eu acho que a comunicação não deve ser regulamentada. Tá? Também concordo. Cada um tem a sua responsabilidade, liberdade de expressão e a livre-arbítrio. Arbítrio. Falou aquilo que não era para falar. É uma injúria, é uma calúnia, uma difamação. Já tem tipificação penal para isso. Então, não se deve fazer nenhum tipo de regulamentação sobre liberdade de expressão. Agora, Demorou muito tempo para a gente conseguir isso. exatamente. Eu também concordo com você. Acho que assim, quando liberdade não pode ter retrocesso. Ponto. Verdade. Então, para mim é um princípio assim. Se você conseguiu a liberdade, você não pode retroceder. Agora, o impacto daquilo, aí individualmente cada um responde. Né? Agora juntando isso, o que a gente falou de inovação, tecnologia, inteligência artificial, comunicação, como é que e aí eu entro especificamente no trabalho de vocês, no produto de vocês, como é que a Yungo, ela vê isso, né, de forma institucional e aplica isso? O que a Yungo é uma empresa de telefonia? Sim. O que ela tem de diferente das outras e como ela se vê inserida nesse cenário de 1.500 operadoras. 1.500 operadoras. Onde grande parte das pessoas não conseguem eleger 6 operadoras. Não enche uma mão todas as vezes que eu pergunto. Bom, esse é um assunto muito louco, né? Porque nós começamos a conversa aqui falando de inteligência artificial. Mas a cada 10 clientes que nos procuram, 9 têm ainda centrais analógicas nos seus escritórios. Essa é a realidade do país.
E é por isso que eu estou dizendo do medo, né, Rafael? Eu costumo lá na minha empresa falar assim, poxa, um dia de cada vez, um passo de cada vez. Quer causar uma grande transformação? Transforme-o primeiro um dia, antes de transformar uma semana, um mês, um ano, 5 anos, 10 anos. As pessoas estão indo até para eventos para ouvir essa coqueluche aí, que é a questão da inteligência artificial, mas você chega no escritório dessas pessoas, ela tem lá um aparelho descascado, né, com linha analógica, muitas vezes a linha fica muda, né? Então o nosso trabalho, assim, a nossa empresa tem 7 anos, né? Nasceu em 2017, 2017 a 2019, nós pegamos aqueles caras que gostam sempre de ser o primeiro na tecnologia, aí calha de cair uma pandemia e muitas empresas falam, e aí? Vou trabalhar de casa, o telefone está tocando na minha empresa, como é que eu atendo? Então nós tivemos uma grande adoção ao longo da pandemia, né? Agora nós estamos num momento um pouco diferente, né? Um momento onde as pessoas já querem não só ter o meu serviço de telefonia, mas querem integrar, por exemplo, num CRM. Ele abre um CRM lá e sai discando, só clicando no telefone. Ele já quer uma comunicação integrada do WhatsApp atendendo na mesma tela do telefone. Então as coisas amadureceram nesse processo de digitalização de uma maneira muito rápida. A Yungo hoje está inserida na agenda contábil no ano de 2024, por quê? Nós fomos fazer um planejamento de marketing para esse ano e olhamos lá que eu tinha um volume gigante de escritórios de contabilidade na carteira e nós decidimos olhar esse mercado com atenção. Mas a gente também atende grandes hospitais, redes de academia, redes de franquias, temos clientes diversos. Apesar de falarmos de ChatGPT, o mercado de telefonia ainda não tem a maturidade digital que a gente imaginava que fosse. Como eu te disse, todos os encontros que nós vamos, as pessoas não sabem nem o que a gente faz. Elas não sabem nem que é possível cortar o cabo telefônico da empresa dele e atender o PBX dele num aplicativo no bolso. Olha do que nós estamos falando, né? Então a gente precisa ter muito cuidado sempre quando a gente despeja a tecnologia na cabeça das pessoas, porque processos muito simples ainda não foram adotados. E o que você falou, assim, é uma necessidade do mercado. Por quê? Porque hoje, eu não sei em São Paulo, mas aqui no Rio de Janeiro, empresas de contabilidade, o regime oficial é o híbrido. Quando você vai contratar alguém, primeira coisa que pergunta, qual é o regime? Aí você fala, não é físico, sempre... Opa, então o regime oficial é híbrido. E aí como é que você vai ter lá uma central, um PABX, aí liga para a empresa e quer falar com o Adriano, pô, mas o Adriano hoje tá home. Como é que ele atende o ramal? Exato. Pô, vai puxar um fio daqui até a casa dele? Então, essa tecnologia, para mim é uma tecnologia, essa tecnologia eu acho que ela atende o nosso mercado atual hoje. Sim, no modelo híbrido de trabalho, né? Exatamente. E não só híbrido, eu falo do mercado contábil. Agora, se você for para outros mercados aí, tem o regime oficial de vários mercados aí, é home office. Os clientes que mais adotam o nosso serviço, assim, disparado setor contábil, setor área de direito, né? Advogados, empresas de consultoria, imobiliárias, né? Setor de serviços tem uma grande adoção justamente pelo regime de trabalho. Agora, essa questão da tecnologia, acho que é uma preocupação que a Yungo tem, e a gente conversa muito, eu e o Cris, a respeito disso. E agora você imagina, então, voltando àquele assunto de inteligência artificial, a voz. Imagina a voz como comando para executar funções dentro da sua estrutura. Como ferramenta de gestão, como ferramenta de controle, de segurança. Né? Imagina, por exemplo, tem uma discussão acalorada entre o seu funcionário e o seu cliente. Está rolando essa discussão. Você tem umas tags específicas para a inteligência artificial ficar entendendo ali. Opa, teve um palavrão aqui, teve um negócio aqui, aumentou o calor, diminuiu e tal, não sei o quê. Acabou a ligação, você recebe e-mail na tua mesa com a ligação. Tive tal problema aqui e tal ali. E é muito louco, né? Vou voltar um pouquinho no tempo, acho que também... estudando a história da telefonia, você sabe que o Rio de Janeiro foi a primeira cidade a receber linha telefônica no Brasil, né? No Brasil? Não, e a história é muito, muito louca, né? Quem inventou o telefone foi Graham Bell, né? Numa feira em 1876 nos Estados Unidos, Dom Pedro II era um cara de tecnologia. Ele foi para essa feira, que estava comemorando o centenário
da independência dos Estados Unidos. Ele foi participar da feira, tava Graham-Bell lá, disse que ninguém tava dando atenção para ele na feira. Só que o Dom Pedro II pegou o telefone, foi testar e falou, poxa, isso fala. E ele trouxe para o Brasil. O Rio de Janeiro foi a primeira cidade do Brasil a receber linhas telefônicas. Na Quinta da Boa Vista. Na Quinta da Boa Vista. E ele mandou instalar para os ministros dele, né? Então é uma coisa muito legal. Mas por que eu estou voltando tanto no tempo? Nós estamos falando de uma invenção de quase 150 anos, Rafael. Por que você acha que ele está presente ainda na vida das pessoas? Justamente pela capacidade de passar, transmitir sentimentos, compreensão e falar em tempo real com um custo baixíssimo. Então o telefone é uma ferramenta barata que as pessoas fazem pouco uso porque querem viver de uma maneira assíncrona, né? Não é possível, né? Com tanta inteligência que a gente tem, com tantos avanços que a gente viu, principalmente nos últimos anos, a gente ainda ter o telefone como uma ferramenta na nossa mesa. Seja na nossa mesa, ou no nosso bolso, ou no nosso computador. Mas é um fato muito engraçado, né? Foi Dom Pedro que trouxe... O Brasil foi o segundo país a adotar a telefonia no mundo. Primeiro os Estados Unidos. E muitas pessoas não sabem disso. Tá vendo aí? Mas o Brasil é evoluído. Sim. Quando você olha para a América Latina, e você compara o Brasil, principalmente no aspecto tecnológico. Outro dia eu estava falando sobre... Você falou isso no início também, eu concordo contigo. Eu acho que a Receita Federal do Brasil é uma das que mais investe recursos em tecnologia para cruzamento de informação. Sim. Pô, investe demais. Mas por quê? Você falou que os Estados Unidos, eles são da palavra, né? Sim, Eles da acreditam muito da fé. É um outro modelo cultural, O né? Brasil não. Por isso que no Brasil você investe muito mais recursos para controle, porque a cultura do Brasil é totalmente diferente. No Brasil, nos Estados Unidos, todo mundo acredita piamente no princípio da boa-fé. Todo mundo tem boa-fé até que prove o contrário. No Brasil é o inverso. Vai ter muita fraude, muita gente quer se dar bem. E aí o nível de controle ele tem que ser muito mais robusto, muito O mais... Brasil está exportando, a Receita Federal, junto com o Banco Central, está exportando tecnologia para o mundo. Tecnologia antifraude, por exemplo. Lá no Banco Central tem um subterrâneo do Banco Central em Brasília, tem um supercomputador e tem um software que roda lá, chama HAL. HAL é uma alusão para a IBM, né? Que era o HAL lá do filme 2001, Odisseia no Espaço. Tinha um computador lá e na época não podia falar IBM. No cinema, né? Colocar uma propaganda da IBM. Então colocaram o HAL, que é o IBM, né? HI, IBM e tal. Então colocaram o HAL. E colocaram o nome desse HAL. Esse cara cruza as informações do teu CPF com todas as contas bancárias e nível de operações. Então, assim, de todos os brasileiros, todo o CPF está lá, o cara cruza tudo. Foi exportado para a Alemanha. A Alemanha hoje usa o HAL lá. Você vê que tem o ARPIA, que é o software que faz cruzamento de informações na Receita Federal. O ARPIA, porque a ARPIA é a maior ave de rapina da América Latina, ela chega a pegar bicho preguiça nas árvores e ela vai embora. A visão dela é 8 vezes maior que a do homem. Então, ele analisa as informações. E o T-Rex, né, a Receita Federal gosta desses nomes, né? E o T-Rex é o supercomputador que gera que processa todas essas informações. Então, ou seja, eles investem muito em tecnologia para fiscalização. Sem dúvida nenhuma. Ó, a gente está caminhando para o fim. Aí quero mais uma vez agradecer vocês pela presença, pelo conteúdo que vocês trouxeram aqui pro CRC Cast, e queria que cada um de vocês deixassem uma mensagem final, focada, né, voltada pro contexto aqui que a gente conversou. Eu quero primeiro agradecer, né, o espaço que você nos deu e nos concedeu. A minha visão é, sim, a tecnologia ela tem que ser adotada, a gente tem que se renovar. Processo de aprendizado, as pessoas precisam também cair a ficha que o aprendizado hoje em dia é contínuo, não tem mais aquele profissional naquela vida que a gente tinha aquele tempo de brincar, depois eu vou estudar, depois eu vou para a faculdade, depois eu vou casar, eu vou trabalhar e vou me aposentar. Hoje você vai estudar a vida inteira, então o que eu digo para as pessoas, sejam curiosas, porque a tecnologia vai se renovar o tempo inteiro e para estar presente na sua vida você vai ter que estudar o tempo inteiro. Mas existe um princípio aí. Diferente do que foi no passado, a tecnologia que está chegando agora, sim, vai nos fazer ter mais tempo para o ócio, né? O tempo para o ser humano de fato. As capacidades humanas insubstituíveis são
o desejo de fazer as coisas, sonhar, criar, construir, ser empático, ser humano. Então, acho que essa é a grande mensagem, né? Trabalhem para conseguir automatizar grande parte da sua vida e deixem o seu tempo para poder se comunicar, né? E expressar o que de melhor nós temos, que é a nossa propriedade humana, tá bom? Muito obrigado aí pelo espaço de vocês. Eu agradeço também a oportunidade que nos deu, a gente poder falar um pouco sobre tecnologia, sobre inteligência artificial, e dizer que compartilho com tudo aquilo que o Cris falou e acrescento uma palavra: adaptação. A adaptação, ela é muito importante nesse processo, porque a gente precisa se adaptar às novas tecnologias, adaptar às novas situações que apareçam na nossa vida, porque a adaptação já vem de Charles Darwin, que ele dizia: a força adaptativa é o mecanismo responsável pelo desenvolvimento e pela sobrevivência. E não é diferente hoje. Então a gente precisa também se adaptar às novas tecnologias. Muito obrigado e te espero lá na Voz da Contabilidade em São Paulo, no nosso talk show. Aliás, pessoal, coloca aí, @Adriano, a Voz da Contabilidade. Vocês vão encontrar lá no meu Instagram o nosso programa, o nosso talk show, A Voz da Contabilidade, que já deixo o convite aqui para o Rafael Machado. Muito obrigado, Adriano. Obrigado, Cristiano. Acho que a gente trouxe aqui um assunto muito importante, não só para a contabilidade, para o mercado de contabilidade, mas para qualquer profissão, para qualquer pessoa. E eu deixo a mesma mensagem que você e Adriano. Acho que a adaptabilidade é um fundamento que todo mundo precisa ter, entender. E a educação, eu concordo muito contigo, a educação é a solução para tudo na vida. E educar, estudar, compreender, se adaptar, eu acho que é isso que as pessoas têm que fazer nesse mundo tão voraz e dinâmico que a gente vive hoje, principalmente no aspecto tecnológico. Então quero deixar essa mensagem para todo mundo que está nos assistindo e vai nos assistir. Muito obrigado pela disponibilidade de vocês, terem vindo de São Paulo para cá, para gravar, trazer conteúdo, trazer informação e parabéns, parabéns de verdade. A gente fica por aqui com mais um CRC Cast. Muito obrigado, meus amigos. Um abraço, até a próxima. Tamo junto.